juntamente com ele, que jejuasse ao Senhor e pedisse a Ele a vitória, e pedisse a Ele a resposta daquela tribulação. E certa vez, quando ele estava ali na congregação orando ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele se levantou e começou a orar a Deus em voz alta e disse ao Senhor Jesus que lembrasse da promessa que ele fez ao povo de Israel, que lembrasse tudo aquilo que ele prometeu, e que ele disse que se o povo de Israel passasse por tribulações, por problemas, por angústias, e que se aquele povo clamasse ao Senhor Deus de todo o seu coração e jejuasse a Ele, então o Senhor Deus iria corresponder, o Senhor Deus iria ouvir aquele povo e iria solucionar aquele problema. Depois que aquele rei fez essa oração em voz alta, a palavra de Deus nos diz que se levantou um homem, um jovem, chamado Josiel, e disse para aquele povo que não temesse aquela tribulação, nem o tamanho daquele exército, porque existia um Deus que era poderoso e que iria agir em prol do povo de Israel, que eles não deveriam temer o tamanho do problema e da tribulação, porque o Deus de Israel iria lutar a favor deles, que eles apenas deveriam ir até o campo de batalha, ficar de frente com o exército opositor, e então olhar o que Deus iria fazer na vida daquele povo. E então assim aquele exército fez, assim aquele rei ouviu a voz de Deus e ficou de frente àquele exército opositor. E a palavra de Deus diz que nesse instante eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. E no momento que o exército dos moabitas e dos amonitas atacaram, eles se confundiram, e o Senhor Deus agiu ali naquele instante, confundindo o opositor e trazendo a vitória ao povo de Israel. É dessa mesma forma que o Senhor Deus ele age na nossa vida. Não pense que a luta ela vem em vão, mas ela tem um propósito, e é Deus quem luta por nós, é Ele quem age em nossas vidas, trazendo a vitória. E em primeiro momento Ele lutou por nós ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, remiu os nossos pecados, e a partir disso, hoje nós temos a salvação se nós crermos e aceitarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E em segundo momento, hoje Ele luta por nós e nos livra de tribulações, de problemas dessa vida, e age em nossa vida trazendo a libertação. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Não pense que sua luta é contra as coisas terrenas, contra pessoas e contra coisas terrenas desta vida, mas é contra os principados e as potestades, porque são elas quem traz tribulações, contendas, angústias, doenças para a vida do ser humano. A sua principal luta é contra o pecado, e é a partir da prática do pecado e da vivência em o pecado que se abrem as portas para que o inimigo venha entrar e trazer a destruição na vida do ser humano. É a partir do pecado que o inimigo ele entra, e a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para trazer o mal e as tribulações à vida do ser humano. Mas uma coisa é certa: nós não podemos temer as tribulações desta vida e as angústias que passamos, porque a vitória ela começa dentro de cada um de nós. A vitória ela começa em nossa mente, em nossa fé. E a partir do momento que nós cremos e decidimos viver com o problema, viver com a tribulação,
ela vai continuar ali intacta, e você simplesmente vai aprender a conviver com aquele problema, com aquela tribulação ou doença. Mas a partir do momento que você decide enfrentar, e que no seu íntimo tenha fé que você consegue vencer, é esse momento no qual Deus irá agir. É quando você acredita que você é capaz de enfrentar e vencer um problema, em nome de Jesus, que sua fé ela começa a ter uma ação, e o Senhor Deus começa a fazer a obra na tua vida. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que nós venhamos ter fé primeiro, para que depois as coisas venham a acontecer em nossa vida. A nossa fé é como se fosse um músculo o qual nós trabalhamos e fortalecemos. E assim a nossa fé, é necessário que você exercite ela para que ela venha fazer grandes coisas na tua vida. É necessário então que você busque no Senhor em oração e em jejum. É necessário que você vá à casa de Deus, à casa de oração, e exercite essa fé, porque a partir dela o Senhor Deus agirá e fará grandes coisas na tua vida. Venha agir também como se fosse Josafá, e como Josafá fez, porque a palavra de Deus nos mostra que ele creu, ele acreditou que o Senhor Deus agiria, e então ele começou a orar e jejuar a Deus, e a partir da atitude dele, da crença que ele iria vencer, o Senhor Deus agiu. Não se acostume com os problemas e com as tribulações dessa vida, mas decida enfrentá-los e decida vencê-los em nome de Jesus. E não creia em qualquer divindade, em qualquer coisa, mas tenha sua fé firmada no Senhor Jesus, porque é a partir dele que as coisas acontecem. É a partir de um Deus que fez todas as coisas, que nos amou primeiro, morreu por nós, que as coisas então acontecem em nossas vidas. É por meio da fé em um único Deus que então as coisas acontecem então o milagre qual nós esperamos. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós devemos buscar um único Senhor, e é a partir dele que as coisas então começam a modificar em nossos dias. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.